Inúmeros animais dominaram o planeta ao longo das eras, antes de serem varridos da Terra em diferentes eventos de extinção em massa. Porém, a tecnologia do homem moderno nos permite saber com exatidão como eram esses gigantes pré-históricos. Fato este que mostra o quão grato o ser humano deveria ser por alguns desses animais já terem sido extintos. E hoje, no mundo desconhecido, mostraremos algumas dessas criaturas fascinantes. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Litictis problemáticos. Há aproximadamente 160 milhões de anos atrás, durante o período Jurássico, viveu um animal ao qual se deu o nome de Litictis problemáticos. Essa espécie se tratava de um peixe que podia ultrapassar a marca de 27 metros de comprimento. Esse gigante dos mares era inofensivo para a maioria dos animais marinhos, pois seus 40 mil dentes eram usados apenas para filtrar pequenos animais aquáticos como camarões, águas-vivas e pequenos peixes. Seu estilo de vida se assemelhava ao das baleias azuis dos dias atuais. Viviam em grupos com no máximo 5 integrantes. Esta é a maior espécie de peixe que o ser humano tem conhecimento até os dias de hoje. Por serem tão grandes, preferiam nadar calmamente por longas distâncias, sempre em busca de locais no oceano que apresentassem acúmulos sazonais de alimentos. Eles possuíam poucos inimigos naturais, por isso a causa da sua extinção ainda é muito vaga, mesmo sendo eles caçados por algumas espécies de répteis marinhos e também tubarões. A existência de um peixe tão grande ainda intriga especialistas do mundo todo. Liopleurodon ferox. Com o título de terror dos mares, o Liopleurodon ferox é o maior carnívoro que já habitou o planeta Terra. Era um nadador ágil, pois possuía 4 barbatanas. Somente sua boca podia ultrapassar a incrível marca de 3 metros, sendo seu tamanho total de 25 metros de comprimento e chegava a pesar cerca de 150 toneladas. Suas presas se assemelhavam às presas de elefantes do mundo moderno. Esse animal era extremamente territorial e se alimentava de qualquer ser que se movesse. Mas até mesmo esse gigante marinho tinha seus dias de azar, pois era comum essa espécie encalhar durante suas travessias marítimas e sempre serviam de comida para os carnívoros terrestres da pré-história. Estudos recentes mostraram que esses animais possuíam um sentido direcionado de olfato, sendo este um sistema sofisticado de rastreamento. Isso acontecia porque os Liopleurodon pertencem a um grupo de pliossauros, que por sua vez pertencem a um grupo de plesiosauros, que são basicamente répteis que durante a sua evolução no período Jurássico, por algum motivo ainda desconhecido, voltaram para os oceanos. Meganeuropsis. Há 299 milhões de anos atrás, os insetos eram totalmente diferentes dos dias de hoje. Começando pelo Meganeuropsis, que é um gênero extinto de Griffinfly da América do Norte e representa o maior inseto de todos os tempos. Este gênero inclui o total de apenas 2 espécies. A Meganeuropsis permiana, com um corpo que media cerca de 43 centímetros. E segundo pesquisadores especialistas que fizeram uma reconstrução de tamanho real, as asas dessa criatura possuíam cerca de 330 milímetros e uma envergadura de até 710 milímetros. E a segunda espécie era a Meganeuropsis americana, que foi descoberta em Oklahoma no ano de 1940. Mesmo sendo menor que a permiana, essa espécie mede incríveis 11 polegadas, que são cerca de 28 centímetros. A asa reconstruída dessa criatura tem um comprimento total de 30 centímetros, tornando essa a maior asa de inseto já registrada no mundo todo. Megatherium. A palavra Megatherium significa literalmente besta gigante. Esse nome era atribuído a uma espécie de preguiça gigantesca que viveu nas Américas do Sul e do Norte durante o período Pleistoceno, que foi há aproximadamente 20 milhões de anos atrás. Esse animal tinha o tamanho de um elefante comum, com cerca de 4 metros de altura e pesando mais de 5 toneladas. E assim como as preguiças nos dias de hoje, essa criatura passava o dia comendo folhas de árvores e arbustos em uma quantidade absurda.
Sua língua comprida ajudava com o manejo de galhos, até que o animal pudesse alcançar e arrancar o seu alimento do dia com suas garras fortes e extremamente afiadas. Apesar de serem gigantes, os Megatheriums eram todos pacíficos. Pesquisadores acreditam que esse foi o real motivo da extinção dessa criatura, pois inúmeros predadores se aproveitavam da sua falta de agilidade, assim poupando mais energia em caso de perseguição, mesmo tendo muitas dificuldades em combate, pois esses seres incríveis eram ótimos lutadores. Por isso, acredita-se que o predador definitivo que ajudou no desaparecimento dessa espécie tenha sido o Homo sapiens. Aptoroblatina. Inúmeros fósseis de Aptoroblatina, que é um gênero extinto de baratas primitivas do período Carbonífero, foram encontrados na Inglaterra, no país de Gales, nos Estados Unidos e também na Rússia. Johnsoni, que é a espécie de barata mais comum nos dias de hoje, tem um comprimento médio de 43 mm e 38 mm de largura, enquanto os espécimes tipo A, sulcata, tinham mais de 35 cm de comprimento. Para se ter uma noção melhor, seriam necessárias mais de 7 baratas dos dias de hoje para se ter uma da pré-história. Os cientistas atribuem a diminuição desse inseto em sua evolução no oxigênio na atmosfera, pois assim, todos os animais tiveram que se adaptar com os anos para não sofrerem com o envenenamento de oxigênio. Quetzalcoatlus. Os Quetzalcoatlus eram pterossauros gigantescos que chegavam a ter cerca de 12 metros de envergadura. Essa era uma das maiores, se não a maior criatura voadora da história da humanidade. Esse animal viveu há mais de 68 milhões de anos atrás, sobrevivendo até mesmo ao período Cretáceo, que aconteceu na América do Norte. Apesar de ser uma criatura gigantesca, o Quetzalcoatlus pesava apenas 100 quilos, sendo mais leve que quase todos os seres pré-históricos. Acredita-se que essa ave era uma espécie de abutre e se alimentava de restos mortais dos dinossauros. Mas há quem ache que eles se alimentavam apenas de peixe, pois a maioria dos fósseis dessa espécie foram encontrados em solo marinho, sendo que apenas 2 foram encontrados em praias. Seus pescoços enormes ajudavam essa ave tão pesada a planar por mais tempo. Isso fez com que paleontologistas do mundo inteiro passassem a chamar essa criatura de Deus da Serpente Emplumada dos Aztecas, ou seja, Quetzalcoatlus. Indricotherium. Besta de Indrik, ou Indricotherium asiaticum, recebeu esse nome graças ao animal mitológico que pertence ao folclore russo. Os Indriks, que eram descritos como touros gigantes com cabeça de cavalo e muitas vezes ganhavam chifres. Mas fora toda a magia, esses animais pré-históricos eram reais e assustadoramente grandes, chegando a ultrapassar a marca de 8,5 metros de comprimento e 6 metros de altura. E claro que, sendo considerados gigantes, não poderiam pesar pouco. Estima-se que cada um poderia chegar a pesar cerca de 17 toneladas. Para se ter uma noção melhor, isso é o equivalente a 4 elefantes adultos. Assim, foram considerados os mais pesados mamíferos que já pisaram na Terra. Os primeiros fósseis desse animal foram encontrados no ano de 1908 pelo paleontólogo Guy Alcock Pilgrim, no Paquistão. E essa foi uma descoberta que chocou a comunidade científica, pois apesar do tamanho, não são nem de perto considerados dinossauros. E até os dias de hoje, apenas 3 desses incríveis animais foram encontrados. Essa criatura viveu há mais de 30 milhões de anos atrás, durante o período Oligoceno. Não se sabe se essa espécie habitava todo o planeta, pois foram encontrados fósseis apenas na Ásia. Os rinocerontes dos dias atuais são primos distantes desses seres gigantes, mesmo seus hábitos lembrando mais os de uma girafa, pois chegavam a comer folhas que estavam até 9 metros de altura, onde outros animais não alcançavam. Isso preenchia o nicho ecológico deixado pelos dinossauros. Porém, a sua extinção também está atribuída a meteoros que caíram no planeta, pois mesmo sendo animais herbívoros, os adultos da espécie não possuíam nenhum inimigo natural. E você, o que achou de todos esses animais? E quais deles mais te impressionaram? Conte pra gente aqui nos comentários.
E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima!